Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um nosso Adnocast. O podcast da Adnotária, a nossa Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. E olha só, vou fazer aquele recadinho de sempre. Você não segue a gente ainda nas redes sociais? Calma aí, tá pensando o quê? Entra lá no Instagram, @adnotari, e fique imerso no mundo do direito notarial e registral com muita coisa, muita novidade. Toda terça-feira, 8h30 da manhã, tem o Papo Acadêmico com o grande Marcos Vinícius Kikunaga. E olha só, não é associada ainda? Calma aí, por quê? Me fala. Olha só, você na área do notarial e registral precisa realmente ter um fomento, um conhecimento maior. E a Adnotari está aqui para isso. Então entra lá agora em www.adnotari.org.br e tem acesso a muito conteúdo para associados, para associadas. Então olha só, a anuidade é baratinha, os benefícios são incríveis. Tem grupo de WhatsApp geral, que o pessoal posta coisas lá, todo mundo vai lá e dá o pitaco, mas não é assim, eu acho, não, aqui jurisprudência, aqui isso, aquilo, parcerias que surgem das mais variadas situações, tem núcleos temáticos, tem núcleo temático de leilão, tem um núcleo temático de tributário, importante por conta da reforma tributária de consumo que tem. Então nós temos vários grupos temáticos que vão auxiliar você a ter uma advocacia mais assertiva na área do notarial e registral, do imobiliário em geral, e isso repercute em quê? Em honorários, porque conhecimento é dinheiro, os produtos que você pode colocar à disposição no seu escritório. Então, seja mais assertivo, assertiva na sua advocacia com a Adnotari. Vem, www.adnotari.org.br. E nós vamos nessa esteira. Semana passada você viu que teve realmente um episódio incrível com ele, Rogério Martir, né, meu amigo? Tudo bem? Isso aí, tô de volta. Tá de volta. E olha só, a gente falou sobre holding, integralização de patrimônio na holding. Tal. Provavelmente até já deve ter andado aí um pouquinho o julgamento no STF e tal, talvez até já tenha tido uma definição total aí, mas olha só, antes de abrir esse episódio, que a gente vai continuar falando sobre holding, vamos dar outras vieses interessantes sobre holding, eu quero fazer mais uma vez a sua apresentação, porque eu dou muito valor para a experiência, conhecimento e para aquilo que você conquistou na academia, de uma forma geral, porque eu acho que é isso que faz com que você tenha essa relevância, né, dentro do direito. E você, eu sempre que eu tive o primeiro contato com você, eu sempre vi você como aquele advogado da área empresarial, societária, mas assim, um advogado diferenciado, porque você sempre buscou trazer soluções. Porque é claro que a advocacia, e muitos dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, dos nossos youtubers, não sei como que chama aí o pessoal que nos vê em qualquer lugar, a qualquer momento, qualquer dia, a qualquer horário, eles têm uma preocupação, o judiciário, isso, aquilo. E o que a gente traz muitas vezes, você particularmente, são soluções extrajudiciais com fomento para a advocacia ganhar dinheiro. Sim. Então eu acho que isso é muito valor. Então você como advogado especializado em direito empresarial, societário, planejamento patrimonial, sucessório, doutor em ciências, titulação maravilhosa, doutor em ciências jurídicas e sociais, professor no Brasil inteiro, né? Coordenador de cursos também, pós-graduações, cursos de extensão, né? Falamos aqui do teu curso voltado, da imersão voltada ao planejamento relacionado à holding, né? Aliás, você também tem curso online para vender, não é isso? Sim, né? Eu quero que você fale também disso. A tua experiência na OAB, vice-presidente, 2 gestões, conselheiro, secção, quer dizer, muita coisa, e ainda além das aulas, ainda sobra tempo para advogar.
né? Então, me fala uma coisa, meu amigo, como que é essa sua vertente docente, né? Eu te conheço da época do Legale há trocentos anos, né? Acho que já bateu 20, né, Capobianco? Acho que mais de 20 anos já, né? Caraca, né? Meu vizinho lá em Atibaia. Como que é essa tua pegada docente atualmente? Vamos lá. É aquela coisa, né, Jorge? Eu costumo dizer que eu sou, assim, o advogado professor e não o professor advogado. E isso tem uma diferença gigante. E assim, não é nenhuma crítica não, hein, gente? Pelo amor de Deus, muito pelo contrário. É que advogar é muito penoso. A advocacia, ela te exige muito, um sacrifício muito grande, uma dedicação muito grande, e é muito mais gostoso lecionar. Pô. É muito melhor lecionar, né? Você vai para um curso, você vai para uma aula, você entrega aquele conteúdo ali e vai dormir em paz. Né? Você deita na cama e dorme gostoso, entreguei o meu produto. Não tá pensando em prazo, não tá pensando em problema, nada, né? A advocacia não, a advocacia você casa com o problema. Né? Você tá com o problema ali, você precisa resolver aquele problema, aquela coisa toda tal. Então assim, a minha vida toda foi calcada na advocacia. Na advocacia, eu sou advogado nato, e é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. E é toda essa experiência na advocacia que eu levo para a sala de aula. E eu acho que esse eu acho que é um dos maiores diferenciadores quando você está na sala de aula. E isso eu tive por mim, porque assim, eu comecei dando aula de processo civil, consumidor, agora focado em leilões e tal, mas para mim é impossível eu ensinar algo que eu não vivenciei. Você tem essa percepção também? Total. E a gente percebe isso no aluno, né? O aluno fala assim, pô, entendi. Eu já ouvi isso tantas vezes, eu não consegui entender, agora eu entendi. Mas por quê? Porque eu falo pro cara como é que faz na prática. Né, Capobianco? Eu acho que você também tem essa visão, né? O Capobianco é do submundo do crime, né? Mas aí ele fala, pô, fui lá fazer um júri, né? Fui lá, né? E assim, eu acho que essa experiência prática é essencial. Como que você vai falar assim, olha, faz aí a petição, pô, não, calma aí, né? Como que você vai montar? E o que a gente está trazendo aqui com a tua experiência, Martim, é o que você faz no dia a dia. Exatamente. Isso reluz, é a prática pura. Então você explica a teoria e dentro da teoria você vai colocando as exemplificações, os casos reais, o cotidiano. Então isso reluz. O que dá certo, o que não dá. E em pós-graduação então o cara fala, pô, o que o cara tá falando é o que acontece comigo. Algumas coisas não deram certo porque eu não fiz desse jeito. E o cara vai e faz. Então assim, é diferente. É uma troca diferente, né? E outra coisa, e para nós fica muito gostoso, fica muito fácil. Né? Agora imagina se você não tem essa prática, você tem que mentalizar, inventar os exemplos e tal. Então, se o cara te dá, às vezes, se você pega uma pessoa que é da prática e dá pra ela um tema de 10 minutos, ela fala 1 hora. Sim. Porque ela tem 1 milhão de situações envolvendo aquilo. Agora, se ela não tem a vivência, você dá 10 minutos é muito. Sim. Pra teoria. Né? Então, essa é uma grande diferença, e isso ajuda muito. E eu acho que até os anseios dos alunos hoje, né? A gente não pode, claro... O conhecimento, a teoria, ela é imprescindível. Sem dúvida. Eu acho que assim, é a base, né? Você que já advoga, você precisa, ao assistir aqui, ou ver uma aula de pós, ou não importa qual curso que você esteja a fazer ou fazendo, você precisa ter a base, teoria. E aí você, com essa teoria, você vai agregar o valor da prática. Sim. E é claro que quando a gente ensina, tem que passar teoria e prática e o viés prático, porque na prática a teoria é outra, a gente sempre brinca isso, né? Sim. Tal. Mas se você não tem a teoria, você não consegue chegar numa prática efetiva. Sim. Né? Sempre tem essa visão também, né? Total. É igual você tocar um instrumento, né? Se você pega uma pessoa que toca um instrumento de ouvido, ela nasceu com aquele dom, maravilha. A pessoa toca de uma forma esplendorosa, é lindo e maravilhoso. Se essa pessoa pegar e for estudar, aí ninguém segura. Sim. Porque o cara vai ter o dom, aquela coisa que é de Deus, e ainda toda a teoria, toda a parte técnica vira um avião, né?
Tocar só de ouvido ou tocar só na teoria, sem ter o dom, vai dar uma diferença gigante, né? Agora, quando você une uma coisa a outra, aí decola mesmo, né? Verdade. Não tem E eu jeito. acho que assim, no direito, são tantas vieses, tantas nuances, tantos detalhes, que cada caso é um caso, Sim. e você assim, e ainda mais, e voltando já entrando no tema de planejamento patrimonial, de holding, planejamento sucessório, o que a gente vê, e a gente até comentou sobre isso, a superfície, a generalidade, né, não é cabível. Tanto é que eu quero já começar com você, meu amigo, falando sobre uma coisa que a gente não conseguiu, não deu tempo de falar no episódio passado, e aí a gente estava conversando aqui em off e tal. Falando em conversar em off, eu quero saber sobre offshore. Ó, né? Tem que... né? Ó, tem... Ó, isso aí. A sonoplastia aqui, by Capobianco, né? Já que a gente falou em off, vamos falar agora em on da offshore. Legal. A offshore é uma forma interessante também de planejamento para o que é realmente uma offshore. Acho que a primeira... Porque assim, a offshore parece que é tão simples. O que é uma offshore? Vamos lá. Primeiramente, Jorge, eu sou um cara apaixonado por offshore. Eu acho que a offshore hoje, na realidade Brasil, na realidade mundo, é a melhor ferramenta de planejamento que existe. Sem dúvida alguma. Ela tem um custo, ela tem alguns pormenores técnicos, mas hoje é a melhor forma de planejamento que existe. O que é uma offshore? Uma offshore é uma pessoa jurídica que se encontra em um país distinto dos países em que ela tem operação. É isso, por isso offshore, fora da estrada, em outro território. Né? Então vamos lá, eu tenho a empresa constituída no local A, devidamente constituída no local A, que é um país, eu trago essa empresa e operacionalizo ela no país B, C, D, E, F, sem problema nenhum, porque as legislações permitem e são compatíveis com isso. Isso é uma offshore, é uma empresa estrangeira que opera em outro país. Nossa realidade Brasil é uma empresa que está fora do Brasil, sediada fora do Brasil, ela tem uma outra nacionalidade, mas ela tem a permissão de estar no Brasil fazendo negócios. Perfeito. Isso é uma offshore. Tá. E aí, eu tenho então perfeitamente uma offshore, mas para essa offshore ser interessante, ela precisa estar sediada num lugar que tenha benefícios, né? Porque não só o custo, e a gente vai entrar daqui a pouco nos custos de constituição, mas ela não pode ter um custo maior, porque, assim, vamos pensar, a gente está falando realidade Brasil, custo Brasil. Sim. Né? Porque no final das contas, o que importa são as contas. Sim. Né? É o custo Brasil que a gente está analisando. Então a gente está usando um cenário totalmente legal, e isso que é importante sempre frisar. Né? Não há nenhum tipo de fraude. Não há falcatrua nenhuma. Não há ilicitude nenhuma. Okay. Mas a gente quer otimizar o regime tributário para pagar menos impostos quando possível. Perfeito? Perfeito. Então, essa offshore está sediada num país que a gente costuma chamar de paraíso fiscal, é isso? Isso. E o que é um paraíso fiscal? Vamos lá. Paraíso fiscal é o local onde a tributação é muito baixa ou onde não existe tributação. Né? Eu vou citar dois paraísos fiscais que eu gosto muito e que a gente trabalha muito no escritório com esses dois paraísos fiscais. Um popular e outro extremamente elitizado. Né? Então a gente tem como popular as Ilhas Virgens Britânicas, que tem a sigla BVI, né, que fica aqui na América Central, na região do Caribe ali, né, que é uma ilha inglesa, né, Ilhas Virgens Britânicas, como algo mais popular. E nós temos Dubai, nos Emirados Árabes, que é a elite da elite dos paraísos fiscais que existem hoje. Tá? Eu chego a dizer que para uma operação empresarial, Dubai é até melhor, pelo apelo todo, aquela coisa toda tal. Mas BVI e Dubai, para planejamento patrimonial Brasil, sucessório, funcionam perfeitamente. E em ambos os países a tributação zero. Não tem tributação.
Tá. Ele não quer saber o quanto você tem de patrimônio lá, o que você movimenta de patrimônio lá ou em outros países em que você esteja. Tá. E qualquer pessoa pode, porque tem algum tipo de limitação de, Tem. qualquer um pode abrir uma offshore nesses paraísos fiscais? Vamos lá. Até um tempo atrás, vamos colocar alguns anos atrás aí, existia uma liberdade gigante em relação a isso. O país nem perguntava quem era você. Tá. Se você tivesse dinheiro e vontade, você ia entrar ali e iria tocar o seu negócio ali através da offshore. Só que aconteceu? Aconteceu que muita gente começou a usar offshore de uma forma indevida. Começou a usar offshore para fazer, vamos dizer assim, lavagem de dinheiro, para esconder coisas do crime organizado, aquela coisa toda, e criou uma fama muito ruim, né? Principalmente Suíça. Né, tudo que era de errado estava lá na Suíça, vamos dizer assim, né? Então, essas novas condições de offshore, essas novas condições de paraíso fiscal, BVI, Dubai, se preocupam muito com isso. Se preocupam com a questão de legalidade, de honestidade. Então, por exemplo... Tirar a má fama, né? Exatamente. Porque tinha uma má fama, não tinha? Tinha, lógico que tinha. Evidente que tinha. Agora, por exemplo, vamos falar de BVI. Dubai, mais rigoroso ainda, mas vamos falar de BVI. Uma coisa mais próxima dentro desse contexto pessoal, né? Se você for uma pessoa politicamente exposta, se você for uma pessoa que praticou algum crime no seu país, se você for uma pessoa... que está tendo algo degradante na sua vida pessoal, o país vai te recusar. Acredita nisso? Caramba! Vai te recusar. BVI vai negar o seu registro lá. Então eles fazem uma pesquisa. Você se candidata a abrir a OFF, você se candidata a ser sócio naquela OFF, e aí eles vão fazer essa análise. E como soberania nacional total, eles podem dizer se querem você ou não lá. Tá. Agora, vamos lá. Constituiu a offshore. Tá lá no estrangeiro. Vamos trazer... Precisa trazer ela para o Brasil. Precisa. Porque, assim, quando a gente fala em imóveis, né, o patrimônio está aqui. Tá no Brasil. Há uma necessidade de que, pelo registro imobiliário, por toda a questão, até da soberania, porque é um bem de raiz e tal, a gente precisa ter a ligação de alguém que esteja no Brasil para ser titular de bens do Brasil. Como que se dá isso, essa offshore sendo internalizada? Não sei se é esse termo que se usa. Legal. Excelente pergunta. E aproveito até para te explicar a operação em si. Sim. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou ter o meu patrimônio lá fora, eu vou deixar o meu dinheiro lá fora, eu vou deixar meus imóveis lá fora, e o risco daquele país, e como é que funciona? Não, vamos lá. Como é que é a grande sacada da offshore? A offshore, principalmente para a realidade Brasil e para planejamento patrimonial no Brasil, que é o que eu digo que é o que mais funciona, é você usar a offshore exclusivamente como uma sócia estrangeira no Brasil da holding onde está o patrimônio. Então vamos lá. Hipoteticamente, uma família me procura no escritório e diz assim: Rogério, eu quero constituir um planejamento patrimonial sucessório e eu quero fazer isso através de offshore. O que eu faço? Eu pego essa família, levo para BVI. Quando eu digo levo, é no sentido figurado. Tá. Não precisa sair do Brasil, não. É só pegar os documentos. Não, mas se bem que vai lá pro Caribe, já aproveita. Uma boa, né? Pô, se puder. Se quiser conhecer, excelente. Agora, se não quiser, também não precisa. Pega essa documentação toda, constitui a empresa em BVI. Tem um registro equivalente ao nosso CNPJ lá em BVI. Ela tem vida própria em BVI e é lá que está a família. Ok? Aí eu pego essa empresa lá de BVI, trago para o Brasil e faço a nacionalização. Esse é o termo correto. Nacionalização. O que é a nacionalização? É fazer o registro dela no Brasil e conseguir para ela um CNPJ. E a única exigência que o Brasil tem é de que eu nomeie um administrador brasileiro. Então, ela por si só vai ter personalidade jurídica no Brasil. Exatamente. Então, ela não precisa necessariamente ser sócia de outra pessoa física ou jurídica. Não. Ela por si só já vai ser... Já vai ser. Se eu quiser, por exemplo, comprar os imóveis em nome da OFF no Brasil, eu posso.
desde que ela tenha sido nacionalizada. Com a nomeação de um administrador. Isso, exatamente. O administrador tem que ser brasileiro e não precisa ser o sócio que está lá fora. Você pode ter um administrador profissional aqui ou alguém da família aqui como administrador. Tá. E ela já vai ter personalidade jurídica própria e já pode fazer todas as operações normalmente. Eu aconselho a não fazer isso. Eu aconselho a não fazer isso nesse momento. O que eu aconselho? A ela ter personalidade jurídica no Brasil, e aí sim, ela sendo uma pessoa jurídica no Brasil, ela ser sócia da holding. Entendeu? Tá. Eu tenho uma holding 100% brasileira, uma unipessoal, Pode ser. uma unipessoal, com um único sócio que é a offshore, e aí sim, dentro dessa holding, desse outro CNPJ brasileiro, é que eu vou ter todos os imóveis e todo o patrimônio ali. Tá. Porque isso vai te dar um pouco mais de segurança e um pouco mais de liberdade. Porque no momento que você quiser sair, a off quiser sair dessa holding, ela pode sair, pode entrar outra pessoa, Sim. normalmente. Agora, se você tiver esse patrimônio dentro da offshore, onde é que são as alterações? Lá fora. Lá fora. Entendeu? Então deixa a família quietinha, escondidinha lá, ninguém vai saber quem é a família, quem não é. Traz para o Brasil, nacionaliza, coloca um administrador neutro, que não tem nada a ver com aquela família, de preferência, e aí sim, essa pessoa jurídica passa a ser sócio da OFF ou qualquer outro negócio no Brasil. Tá. Agora, me fala uma coisa, meu amigo. Vamos falar um pouquinho, porque assim, há uma... E aí talvez seja uma visão minha... Tá. Pô, isso daí é muito caro. Caraca, que trabalhoso, que caro. Sem entrar no mérito necessariamente dos seus honorários, porque você cobra para fazer essa engenharia. Mas você tem custos que são da própria Constituição, tal. Então eu queria entender melhor. Para constituir uma offshore lá em BVI, nas Ilhas Virgens Britânicas, né? Você tem um custo, sim, e você deve ter um custo de manutenção ao longo do tempo, anual. Como que funciona isso, sem entrar no mérito dos seus honorários, porque é claro que isso daí vai depender, obviamente, de cada situação própria. Custo BVI. Custo BVI. Que envolve todas as taxas locais e o contador lá local, né, que vai fazer toda a operação, que você precisa ter alguém constituído lá. Você vai gastar, não sei, caro é muito subjetivo, né? Depende do que você vai colocar dentro da operação que você vai fazer. Mas você vai gastar em torno de 5 a 6 mil dólares para essa constituição. E uma anuidade de aproximadamente 1.500, 2.000 dólares. Tá, então a gente está falando de um custo, vamos colocar R$6 o dólar, só para colocar um pouquinho para cima, os valores. Né? De 30 a 36 mil para constituir. Isso mesmo. E aí você vai ter uma anuidade de mais ou menos aí 9 a 12 mil por aí. Isso né? mesmo. A grosso modo, obviamente, tal. Isso. Então, olha só que interessante, fazendo um comparativo. A gente falou no episódio passado que a holding, ela pode servir independente do volume patrimonial. Sim. Né? Pode ser um imóvel, pode ser até ainda para a aquisição futura de um imóvel, tal. Agora, quando a gente fala em offshore, a análise de ser ou não interessante já tem um patamar de custo diferenciado. Então, já não é qualquer tipo de situação que vai ser interessante levar para uma offshore. Sim, perfeito. Perfeito. Agora, você pode nascer sem a offshore, você pode constituir a holding sem a offshore, adquirir esse patrimônio todo, fazer toda a operação, e quando você tiver condição de vantagem, de caixa para isso, você sai da sociedade, constitui a OFF e a OFF entra. Então você pode começar numa holding convencional normal, e no futuro, quando for interessante, criar a OFF, trazer a OFF para o Brasil e fazer essa operação. Não tem problema nenhum. E por que você diz que a offshore realmente seria o melhor seria o mundo ideal do planejamento patrimonial e sucessório? Vamos lá. Vamos falar de números que vão encher os olhos aí da audiência. Até né? E outra, eu acho que é importante, essa pergunta tem muita relevância, porque o advogado, a advogada que está nos vendo, ele precisa saber vender o serviço. Sim. Porque assim, que nem você falou que vai para uma reunião depois da gravação, vai encontrar o Rubão, manda abraço para ele e tal. E aí vai lá para uma reunião, provavelmente pode ser que tenha em pauta a questão da offshore. Beleza. Então você precisa saber vender o teu serviço, né?
para falar assim, olha, cabe para você. Legal, legal. Vamos lá, vamos simular uma situação aqui, aí a audiência vai entender direitinho a coisa toda. E eu já quero que a audiência já comece a pensar em clientes. Eu vou abrir uma porta aqui interessante. Você advogada, você advogado, já está pensando em clientes que vão ter esse perfil que o Martir vai trazer. E aí você vai falar assim, caraca, mano, então eu já vou mandar um WhatsApp, marcar um cafezinho com essa pessoa e falar, tô fazendo. Só que aí você fala, pô, mas não tem experiência ainda. Então sabe o que você vai fazer? Você vai fazer parceria. Bacana, sim, fazemos né? muito, aliás. Ou você, claro, vai fazer os cursos que o Marty faz e tal, mas também vai fazer, porque ó, sozinho a gente não vive. Então, é importante fazer... Então, ó, já dei ganchos aqui interessantes. Manda lá, meu amigo. É aquela história, né? A gente não precisa saber fazer, a gente precisa conhecer quem faz, quem sabe. O cara tá aqui. Pô, vamos aproveitar o cara. Não, vamos sim, é importante, eu tô à total disposição. Mas vamos lá, olha só. Vamos pensar num valor que encha os olhos. 50 milhões. Tá? 50 milhões. Perfeito. Vamos supor que a pessoa tenha tido cuidado de colocar esses 50 milhões dentro de uma holding... E sócio dessa holding é a off. Perfeito. Ok? Onde é que tá a família? A família tá lá em BVI. Ninguém sabe quem é a família tá lá bonitinha, escondidinha, porque é sigilo total. E aqui no Brasil tem o contador, tem alguém que é o administrador da off, que é dona desses 50 milhões. Que é o que fica visível. Exatamente. O administrador quem é a única você enxerga pessoa... é o administrador. Tá. Ok? Vamos pensar na realidade Brasil... que está se desenhando para o próximo ano aí. Reforma tributária Reforma de consumo. tributária e um aumento de causa-mortes que, gente, pode ouvir o que eu estou dizendo. Vai acontecer. Não vai demorar muito para a gente ter um causa-mortes de 10, 15, 20% sobre as grandes fortunas. E não só isso, a questão da base de cálculo Exatamente, também, né? Exatamente. Mas vamos pensar nos 50 milhões, vamos pensar no pior cenário, que é 20%. Tá. Morreu qualquer pessoa dessa família, nós estamos falando em um causa-mortes de 10 milhões. Caraca. 50 milhões, 20%, 10 não, milhões. E a gente tá falando de patrimônio, 50 milhões não é 50 milhões da conta bancária. A gente tá falando de patrimônio imobilizado. Exatamente, que você talvez não tenha liquidez nem para fazer esse inventário. Não tem. E aí é que tá, justamente, até o Nelsinho teve aqui, o Chico Cima, grande, sim, querido, né, querido. Já deve ter voltado para os Estados Unidos a essa hora. Querido, tal. demais. E aí ele falou assim, olha, realmente, aí tem soluções, obviamente, para fazer o inventário, tem lá, conseguir a liberação para venda, tudo. Mas olha o trabalhão. Mas você precisa liquidar um patrimônio que você não necessariamente tem interesse de fazer. Exatamente. Agora, olha só a operação. Se esses 50 milhões estiver em nome da pessoa física, você vai ter que fazer um inventário, e naquele cenário terrível de 20% vai gastar 10 milhões, e aí mais, porque tem horário de advogado, tal. Você pode botar 15 milhões aí para você fazer um inventário de 50 milhões. Agora, se a pessoa teve o cuidado de criar uma empresa em BVI, trazer para o Brasil, ela ser sócia da holding, os 50 milhões de imóveis estão em nome da holding, sabe quanto, Jorge, que vai gastar para poder fazer esse inventário? Quanto? Lá em BVI? Quanto? $2 mil. $2 mil. $2 mil. Quer dizer, a gente tá falando hoje de 10 a 12 mil reais. Exatamente. Aí pela... Que é o quê? Uma simples alteração no contrato social lá em BVI. Porque olha só, quem morreu? O sócio. Um dos sócios. Um dos sócios. A pessoa jurídica não morreu. A pessoa jurídica não morreu. Então no Brasil você não vai fazer nada. Absolutamente nada. O cenário Brasil é o mesmo. Uma off, que é dona de uma hold que tem 50 milhões e vai continuar sendo uma off, que é dona de uma hold que tem 50 milhões. No Brasil não muda nada. Aonde que você vai fazer a alteração societária? Lá em BVI, porque você já preparou isso no contrato social, bonitinho lá. Você vai pagar uma taxa de alteração, o contador local, o agente local vai fazer a alteração, vai sair aquele que faleceu e transferir as cotas para os demais. E acabou o problema, acabou tudo. Em quanto tempo? Quanto tempo? Uma semana. Você dá entrada na segunda-feira, na sexta-feira está alterado. E o legal disso que você, diferentemente do que fazem na holding, a gente conversou sobre isso, né? Muitas pessoas integralizam ou incluem os herdeiros na holding. Sim. Né? O que pode também gerar complicações. Sim, você está em risco. Você está em risco, você está... De ser enxergado de uma forma diferente, de alguém impugnar, de ter um herdeiro que não quis participar da operação tá fora.
Sim. Lá não Lá não. não importa em quem esteja o nome do offshore, você pode fazer essa alteração societária, né, para Perfeito. quem você quiser. E aí você também, claro, você pode, obviamente, dispor do seu patrimônio de uma forma mais aberta também. Com toda certeza. Por É. isso que eu digo que é o melhor planejamento que existe. Em todos os sentidos. Até se você for falar, a gente não gosta muito dessa palavra, mas se falar em blindagem, em proteção, em discussão. Agora, deixa eu perguntar, você deu um exemplo de 50 milhões, que é muito dinheiro. Sim, É sim, um sim, patrimônio sim, vultuoso. sim, sim. Você acha que, pela tua experiência, com base no que você faz, qual que seria um valor, até para esse advogado, para essa advogada que não está vendo, fala assim, pô, eu não tenho um cliente com 50 milhões. Não, mas Eu 10. tenho um cliente com 5 milhões, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é o valor patrimonial que valeria? Porque hoje o mercado imobiliário tem valores interessantes e tal. Qual que seria um valor interessante para isso? Vamos falar em 5 milhões? 5 milhões? 5 milhões? Qual seria uma tributação Brasil para um inventário de 5 milhões nessa alíquota se chegar nesse patamar de 20%? Estamos falando de 1 milhão. 1 milhão. Mais custo de honorários? 1.200? 2. Você pode botar 2 milhões. Né? Não cresceu tanto quando é 50 milhões porque Claro. os honorários são negociados. Claro. Mas o advogado vai cobrar, né? 6. A tabela da OAB fala em 7, 8%. É. Nós já estamos claro saindo que, de olha só, 800 mil. E sabe o que é legal? Teu raciocínio é um argumento de venda Total. total, porque Total. você vai falar o seguinte, olha, não sei quanto você cobra e nem precisa abrir aqui, porque cada caso é um Sim. caso. Mas os seus honorários que você vai cobrar, então você tem um custo para constituir operacional fixo, né? Então você tem essa situação, e aí de 5 a 6 mil dólares para constituir, de 1,5 a 2 mil dólares para manter anual. Só que você vai cobrar um valor considerável, por quê? E ele vai ter valor, porque o teu cliente vai enxergar o valor disso quando você utilizar esse tipo de argumento. Olha, você está pagando agora por algo que você vai estar zerado depois. Exatamente. Então você está antecipando problemas com soluções que vão ser econômicas. Exatamente. É isso. É isso. Você vai gastar. Vamos arredondar isso. Você tem um custo operacional de 36 mil. Vamos dobrar isso aí. 70 mil com os honorários do advogado. Você vai gastar 70 mil para economizar 2 milhões. Essa é a conta. É isso que você vai vender para o cliente. Ó, você vai gastar 70 mil agora e depois, obviamente, mais 10 mil todo ano. Né? Para quê? Para você evitar 2 milhões no futuro. E não é só 2 milhões, evitar uma baita de uma dor de cabeça, evitar o patrimônio ficar preso, ficar bagunçado, discussão de herdeiro, né? Porque o filho cresce e casa, e aí às vezes a mulher não concorda, às vezes o filho morre antes do patriarca, do matriarca, e aí vai ter sucessão, aí você passa a viver em condomínio, aí você tem os imóveis lá que tem um quinto daquilo do filho do filho que faleceu, do neto que subiu a sucessão, bagunça tudo. Sim. E eu acho que é importante, você advogada, você precisa ter uma visão geral, porque assim, o teu cliente ele tem interesse em alguma forma de economizar. Só que aí, no episódio passado, a gente falou sobre holding, né? Sim. Pura e simplesmente. Hoje, a gente começamos falando de offshore. Ah, mas pode ser que não seja interessante para ele por N motivos. Ou nesse momento Ou nesse momento não. Aí você pode falar assim, então, um testamento. Também. Né? Então assim, ou então doação com reserva de usufruto. Quer dizer, você tem vários... O direito é bonito por isso. É lindo. Porque você... Claro, a gente está aqui com a vertente empresarial societária com o foco de planejamento patrimonial e sucessório. Perfeito. Só que você tem outros instrumentos no direito que podem alavancar formas que para o teu cliente pode ser interessante no momento. E não é porque ele fez um testamento que ele não pode integralizar. Até isso que é importante. O testamento não é a disposição de última vontade quando vier a ocorrência do evento morte. Mas, enquanto isso, ele pode fazer o que quiser com o patrimônio, inclusive integralizar numa holding e até, e assim, não precisa nem de testamento para poder dispor né, de uma holding ou de uma offshore. Então, a forma... vai depender do interesse do teu cliente. É importante você saber de todas as opções para falar, olha,
eu recomendo para você essa, mas dá para fazer por essa. Eu recomendo uma offshore, mas olha, dá para fazer por uma holding, dá para fazer de outras formas, né? É bem isso, né, meu perfeito. amigo? E esse leque de situações te coloca de uma forma muito versátil para a realidade do cliente. Sim. Né? Que nem, por exemplo, chega muita gente no escritório querendo fazer doação. Ah, já tenho uma certa idade, quero evitar o inventário, quero fazer uma doação. 90% das vezes que o cliente chega querendo fazer doação, ele sai com uma holding. Por quê? Porque a doação é irreversível. Sim. Ah, mas eu vou colocar usufruto. Não importa. Não, Você perde a disponibilidade do bem. E eu ouvi uma história uma vez de um amigo meu, que ele falou assim, ele é contador, e ele falou o seguinte, olha, o meu cliente doou para a filha com reserva de usufruto. E ele ficou doente e falou para a filha, olha filha, vamos vender o imóvel para me ajudar a custear a doença, isso aqui. Ela falou, não. O imóvel é meu, eu não vou vender. E ela tá no direito dela. Não tô falando da moralidade. Sim. Do ponto de vista jurídico, ele não pode obrigá-la a vender. Exatamente, você perde o domínio do bem. Agora, o testamento você pode mudar até o último instante. A holding você pode alterar até o último instante. Sim. Então, acho que ter essa liberdade de você fazer o que você quiser com o seu bem enquanto você estiver em vida é maravilhoso. Maravilha. Então eu vou aproveitar o gancho porque eu tenho perguntas a serem feitas, mas eu vou fazer algumas perguntas dentro de um nosso quadro, que é o Vai dar registro? Neste momento a gente aproveita o conhecimento do nosso convidado grande, vocês já perceberam que ele é fantástico, maravilhoso, Rogério Martir, para falar sobre offshore e aqui de uma forma mais ampla, porque olha só, a preocupação que sempre se tem é, mas espera aí, o registro imobiliário, como que ficam as transações? Porque muitas vezes esse imóvel, ele vai entrar na sociedade, numa holding ou numa offshore com holding, né? Não sei se é mais ou menos isso que fica mais fácil de falar, mas como que vai se dar, por exemplo, a venda do bem? Quais são as formas de venda desse patrimônio? E também já a questão de transferência de patrimônios com ou sem TBI. Porque assim, formas, e eu sei, a gente já conversou em off um pouquinho, e você me deu uma ideia fantástica. Peraí, por que transferir o imóvel? E não é melhor transferir a própria holding? Como que funciona isso, meu amigo? Vamos lá. A pessoa jurídica é idêntica à pessoa física, como eu disse até no outro episódio, né? Então, se você fazer uma compra e venda através da pessoa jurídica, é uma compra e venda como outra qualquer. Vai fazer a escritura, vai pagar o valor de escritura, vai fazer a transferência, cartório de registro de imóveis, ITBIs, vai pagar tudo normal, não tem diferença nenhuma. Ah, eu tenho alguma vantagem? Pode ser que eu tenha alguma vantagem no ganho de capital. Sim, o regime tributário que vai que é outra história que precisa fazer conta. Que é o lucro imobiliário. Mas a operação é exatamente a mesma. Tá? Agora, olha que interessante. Eu vou exemplificar isso aqui, que eu acho que vai ficar legal da forma que eu vou fazer. Imaginam que nós dois vamos investir em construção de galpões industriais. Perfeito. Eu boto 2 milhões, você bota 2 milhões em uma holding, em um CNPJ. A holding vai lá, compra o imóvel, contrata o engenheiro, a construtora e levanta lá os galpões, né? Levanta 4 galpões imobiliários, que no final das contas vale 2 milhões cada galpão. Perfeito. Então nós colocamos 2 milhões cada um, 4 milhões, e nós estamos vendendo aqueles galpões ali por 8 milhões. Perfeito. Lucro de 100%, coisa linda, numa negociação no empreendimento imobiliário. Muito bem. Aparece um cara que vira e fala, olha, eu quero comprar os 4 galpões e estou aqui para pagar os 8 milhões. Ok? Nesse momento, Jorge, a gente tem uma segunda opção. A gente pode virar para a pessoa e dizer, olha, eu não vou te vender os imóveis individualizados. Eu vou te vender a holding. Ao invés de você pagar 8 milhões pelos 4 imóveis, você me paga 8 milhões pela pessoa jurídica, pela sociedade que aqui está constituída, que é dona desses imóveis. O que vai acontecer? Eu vou até a junta comercial, vou pagar R$1.000, R$2.000 de uma alteração do contrato social, sai da sociedade Rogério e Jorge e entra o Zé, que comprou a empresa. E comprou a empresa por quanto? Por 8 milhões.
Tem ITBI aqui? Não. Tem registro no cartão de registro de imóveis? Não. Tem escritura? Não, não tem escritura. Você escapa da escritura, você escapa do registro, você escapa do ITBI e faz toda a operação na junta comercial. Até porque no registro imobiliário vai continuar em nome da holding. A XPTO é dono daqueles imóveis e a XPTO continua sendo dona daqueles imóveis. Perfeito. Não, maravilha. Olha que bacana. Assim como não houve pagamento de ITBI quando o imóvel entrou na holding. Porque não existia o imóvel foi construído dentro da holding. Sim. Mesmo na aquisição do terreno, né? Então, na aquisição do terreno, vai pagar. Porque não é integralização. Exatamente. Eu vou pagar o ITBI. Essa é uma diferença sutil, né? Porque é sutil que faz toda a diferença, né? Sim. Se eu e a gente falou isso no episódio passado. Se a gente integraliza capital social com patrimônio, com não imóvel, não paga ITBI, que é o que o STF deve... aquele entendimento pode ser que todo. já tenha até decidido, porque a gente está gravando sem a decisão final. Mas não paga ITBI. Mas se a gente usa o dinheiro da holding para comprar, aí é uma compra e venda normal. Com escritura pública, com ITBI sendo recolhido em registro, tudo na conformidade como Perfeito. normal. A minha vantagem é o quê? É o ITBI lá na frente, lá na venda. Que você vai negociar isso com a pessoa que está comprando. Mas isso já não valeria, nós temos 4, e aí vou usar o seu exemplo, nós temos 4 galpões, mas só que a pessoa vem interessada em apenas um deles. Ok. Que é justamente, eu sei que você já ia para esse exemplo. Ok, é possível também, porque aí como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu tenho 4 galpões e tenho 2 sócios. Certo. Ok? Olha que interessante. Você constitui 2 unipessoais, eu constituo 2 unipessoais e a gente faz uma troca na holding. Sai o Rogério, entra 2 pessoas jurídicas, sai o Georgios, entra 2 pessoas jurídicas. E a gente faz o aporte dessas pessoas jurídicas com as próprias cotas da holding principal. Porque a gente era titular pessoa física, passamos a ser titular pessoa jurídica. Então agora passam a ter 4 empresas sócias daquela holding que tem 4 galpões. Perfeito. A verba isso na junta comercial, tudo bonitinho, tudo R$1.000 certinho. a R$2.000 para fazer isso. Isso, tudo bonitinho, certinho. E aí a gente faz uma terceira operação, que é a dissolução da holding. Eu dissolvo a holding e baixo 2 imóveis para suas empresas, 2 imóveis para as minhas empresas. Ou seja, uma para cada empresa que foi constituída. Exatamente. Se a gente quiser continuar sendo sócio, a gente monta 4, nós 2 sócios das 4. Perfeito. E aí eu desço um imóvel para cada uma dessas pessoas jurídicas. Esse descer o imóvel também não tem tributação. É só alteração na junta. Só alteração da junta comercial, e como é troca de cotas por imóvel, eu acabo com aquela pessoa jurídica que era dona sozinha e passo um imóvel para cada um. Pronto, agora a gente pode vender. E aí depois você encerra aquela holding. Exatamente. E agora a gente pode vender individualmente, porque nós temos 4 holdings, cada uma com imóvel. Perfeito. Quer dizer, evitou ITBI, registro, escritura e ITBI registro. Isso. Evitou isso na sequência. E mais ainda, por exemplo, se a minha operação é com imóveis residenciais e eu quiser me aproveitar daqueles 180 dias para comprar outro imóvel para não dar ganho de capital, eu posso ainda dissolver essa empresa, passar para o CPF do sócio imóvel e vender como pessoa física. E eu ainda me aproveito dos 180 dias para aquisição de outros. Se eu me enquadrar na lei, é óbvio, né? Sim, sim. Olha como dá para fazer muita coisa. Sim, não, aí é... Mas aí nesse caso, quando passou para pessoa física, aí vai ter que fazer como uma operação como pessoa física ou não? A venda sim. A venda sim, né? A venda sim. Só que não vai ter o GCAP, né? Sim. Você ganha do GCAP. Você ganha no... Aí tem que fazer conta. Fazer conta. Se vale a pena vender como pessoa jurídica, ou se vale a pena vender como pessoa física para escapar do GCAP. Porque dependendo do regime tributário da pessoa jurídica, o GCAP, né, o lucro, o ganho de capital, que é o lucro imobiliário, vai ser, não necessariamente vai ser os 15% da pessoa física. Pode chegar a 34%, dependendo do tipo, mas pode ser menor. Pode. Né? Aí tem que fazer Por conta. isso que, olha só, eu acho que isso é importante, meu amigo. Trabalhar com o que você está me trazendo de ensinamento aqui não adianta ser só no sentido figurado aqui, advogado familiarista, Não. advogado de sucessões. Você precisa conhecer de societário e tributário. Isso.
né? E assim, é um conhecimento tributário que não é do direito em si, Não. né? É assim, é um É da contador. operação. É da operação. Então, um contador, ele vai ter um papel muito... Então, é uma equipe multidisciplinar, Exatamente. que eu sei que você já tem formada, para poder prestar essa assessoria. Por isso que Perfeito. o curso, a imersão A que você imersão faz é com lá... as três cabeças. É as três cabeças. O Maia na família, o Rubão, né, com tributário e você no societário. Exatamente. Aí a conta fecha redonda. Perfeitamente. Redonda. Tanto que na imersão a gente trata de muito caso, né? E é muito legal como a gente arredonda a coisa certinha. Por quê? Porque o Rubão traz a solução tributária, o Maia traz a solução de direito de família e eu trago a solução societária arredondando tudo, né? Por isso que dá tão certo esse sucesso todo. Maravilhoso. Ó, esse foi o nosso quadro. Vai dar registro? Quadro gigantesco. Porque, agora, meu amigo, me fala uma coisa. Como que a holding paga as despesas do imóvel? IPTU, condomínio, outros, como que fica isso? Porque são obrigações, né, que decorrem do imóvel e que devem ser honradas, obviamente. Perfeito. Não dá para brotar dinheiro, né? Não. O dinheiro não vai brotar. Então, o que pode acontecer? Os sócios fazem novos aportes de capital. Entendeu? Então, meu capital social é de 2 milhões... Né? Nós dois, cada um colocou 1 milhão, 2 milhões, no final do ano a gente aporta mais 100 mil cada um. Para dividir os custos. E aí meu capital social passa a ser de 2.200, de 2.400. Aí eu vou aportando o capital em dinheiro, em espécie, e esse dinheiro é utilizado para pagar as despesas da Isso holding. de forma antecipada? Não, eu posso fazer os pagamentos. Contabilmente vai ser empréstimo. Tá. Eu posso estar emprestando dinheiro para a holding fazer os pagamentos e no final do ano o contador arredonda isso transformando em aporte de capital. Até para não ter diferença de valores, tudo, porque o objetivo é deixar ela seca, né? Vamos chamar assim, sem sobra, né? Exatamente. Tal. E é até bacana porque esses aportes que você faz, ele vai aumentar o capital social e vai diminuir o ganho de capital. Tá. O GCAP lá na frente vai ser menor. Sim. Porque você enriqueceu as cotas da empresa. Sim. Agora, me fala uma coisa. Essa holding, ela pode não ter uma atividade? Ela não vai ter emissão de nota fiscal? Tudo? Como que fica isso? Né? É a holding pura. A holding pura, a legislação permite que uma holding não existe, né? Aquela coisa toda da holding não existe. Mas a legislação societária, o contábil societário, permite que você tenha uma pessoa jurídica apenas para ser detentora de capital, para ser detentora de patrimônio e para ser sócio de outras empresas, que é o que nós chamamos de holding pura. Nós temos a holding mista, que é aquela que tem atividade e tem patrimônio. Que você falou que até é a melhor. Isso, né? Porque ela disfarça mais a coisa toda. Ela não deixa escancarado isso, mas tem aquele cuidado da atividade principal, né, também para não descaracterizar. E tem a holding pura. A holding pura permite que você... que a empresa exista apenas para poder fazer uma gestão própria de patrimônio e ser sócio de outros negócios também, não tem vedação nenhuma. Caramba, é interessante porque isso desmistifica muito, porque assim, às vezes, e olha como é interessante o que a gente está conversando neste episódio e no anterior, o advogado ou advogada que atua no direito imobiliário, notarial e registral, muitas vezes está longe do direito societário, empresarial, né? Só que você tem aqui uma possibilidade de otimização muito grande ao saber de regras e viabilidades, caminhos para a utilização do direito societário. Perfeito. E as vantagens, Jorge, elas são vantagens imensas na questão de gestão. É fantástico. Me veio na cabeça agora, mas entre essas outras diversas, né? Só não pode me interpretar aqui que eu estou querendo, vamos dizer assim, lesar alguém dentro do direito de família. Mas, por exemplo, se você for vender um imóvel e você for casado numa comunhão parcial ou numa comunhão universal de bens, você precisa o quê? Da outorga. Sim. Concorda comigo? Claro. Quero vender um imóvel, vou ter que chegar lá para minha esposa ou para o meu marido, vou chegar e falar, olha, eu preciso que você assine aqui a venda do imóvel. E essa pessoa pode ser? Não. Sim. Brigou no café da manhã, discutiu, tá na cabeça pensando num divórcio, alguma coisa, tá? Eu chego à tarde com uma venda boa que eu entendo que é um negócio, alguma pessoa fala, não assino.
E não tem jeito, lascou, você não Sim. tem o que fazer. Nem tem- judicialmente. Você, Tem o suprimento de outorga, mas é um trabalho, você complicado. perdeu o negócio. Sim, muitas Se vezes. você virar pro cara e falar assim, ó, o negócio tá fechado, mas você vai ter que esperar que eu vou ter que processar minha esposa pra poder conseguir... Perdeu o negócio, Sim. né? Na Hold não. Na Hold não existe outorga. É só o representante. Só o representante legal administrador vai fazer as vendas. Mesma coisa no inventário. Aconteceu uma situação em que a pessoa faleceu, você não pode mais vender aquele imóvel. Salvo alvará, aquela Sim. coisa toda. E se concluir o inventário, você vai ter um inventário com 3, 4, 5 sócios. Para vender aquele imóvel você tem o quê? 5 assinaturas. Fora os cônjuges. Fora os cônjuges, fora toda essa complexidade. Dentro da hold, não. Você fez um inventário dentro da hold, o administrador continua tendo domínio e continua tendo a liberdade de fazer todas as operações. Então sou eu, minha esposa e 5 filhos. Eu, minha esposa e 5 filhos. Eu venho a falecer, já tem uma regrinha de sucessão. Quem administra agora é a minha esposa. Se ela precisar vender 1, 2, 3 imóveis para poder pagar conta, para poder cuidar dos filhos, aquela coisa toda, ela vai ter essa liberdade sem os outros atrapalharem ou impedirem isso. Sim. É lógico que ela vai ter que prestar contas, é lógico que ela não pode fazer uma coisa aventureira, que vai dilapidar patrimônio, vai dar uma discussão societária tremenda. Claro. Mas ela não está engessada. O falecimento engessa, o casamento engessa operações imobiliárias, Sim. que dentro da holding você tem essa liberdade. Olha que lindo. Sim, sim. E muitas vezes a pessoa, quando vai casar, e aí pegando esse gancho, tem uma dificuldade, porque é cultural, de conseguir um regime diferenciado de casamento, né? A separação total de bens, que aí teria a liberdade, Sim. porque culturalmente não é. Ou então você adquiriu o patrimônio depois, né? E aí você usa. E é claro, o objetivo aqui em nenhum momento é fraudar direitos. Sim, Não, sim, sim. vai esvaziar o patrimônio, Sim, porque a separação ela vai ter menos. Claro, a gente não pode fechar os olhos que muitas vezes se usa também dessa maneira para o cônjuge, a companheira, o companheiro ter prejuízo. Sim. Só que aí Por isso que eu já fiz as minhas ressalvas iniciais Então, quando eu ia tocar nesse assunto. Mas aí qualquer tipo de fraude você leva para o judiciário e aí, claro, vai discutir lá, óbvio, tal. E se foi realmente, Sim. tem que desconstituir, tem que realmente preservar os direitos. Agora eu quero aproveitar o teu conhecimento prático e vamos entrar num outro quadro, que é o Causos do Mundo Notarial e Registral. Nesse momento aqui, a gente gosta de história. A conversa fluiu tanto no último episódio que eu acabei esquecendo desse quadro. O Capobianco depois me deu bronca, falou assim, pô, você esqueceu do quadro e tal. Mas eu queria de você, meu amigo, não precisa revelar nomes, tal, mas eu acho que você já deve ter situações, causos aí interessantes nessa área de planejamento patrimonial e sucessório, né? Sim, sim. Os mais diversos, né, Jorge? É muita coisa, tem um monte de histórias aqui, né? Vamos uma de offshore? Vamos, claro. Tem uma de offshore, depois se quiser outra também. Mas por exemplo, de offshore, você perguntou para mim lá se era comum, qualquer pessoa poderia, tal. A gente teve uma situação de uma pessoa famosa, óbvio que eu não vou citar nomes aqui, mas uma pessoa muito famosa, mas que por ser famosa e polêmica, ela tinha muitos processos Brasil de indenizações por dano moral, por, né, aquela coisa toda, tal, porque era uma pessoa que falava muito, uma pessoa pública que falava exposição, né? Aquela coisa toda, tal. Ela nos procurou querendo um planejamento em BVI com offshore, aquela coisa toda, tal. Nós fizemos todo o procedimento e foi negado em BVI. BVI falou, não, eu não posso simplesmente abrir a empresa para essa pessoa aqui, porque ela tem esse processo, tem matérias disso, daquilo outro, tal, porque eles fazem uma pesquisa na internet. Quer dizer, a reputação da pessoa não era adequada. Exatamente, e não conseguiu abrir em BVI. A gente teve que encontrar uma outra solução para ela, mas não conseguiu abrir em BVI. Quer dizer, né? Então, isso gera, de uma certa medida, um controle por parte lá de BVI com relação a, não é uma farra aqui desmedida. Não, moralização, não. É uma moralização. Vamos fazer, vocês podem se aproveitar da isenção fiscal, aqui é um paraíso, venham para cá, eu quero que você venha para cá, mas eu quero pessoas que tenham uma conduta moral, uma conduta
que não tenha processos, quer dizer, não seja já um prenúncio de uma fraude. Exatamente, basicamente exatamente. Então, assim, não é só querer. Né? Não é só ter dinheiro. Não é só ter dinheiro, tem toda uma situação que envolve, né? E o duro é você depois passar isso pra pessoa. Falar assim, olha, não dá, eles não te aceitam. Mas como assim? Não aceitam, ué. Bom, não, mas não tem trânsito em julgado, não tem nada. Mas e aí é uma questão de soberania, né? Com certeza. É igual a polêmica toda que tá tendo com os Estados Unidos, com os vistos, né? Tem gente indignado, não consigo o visto americano. Gente, os caras lá deixam entrar quem eles quiserem. O país é deles. Deixa ficar lá quem quiser. A gente, quando pede um visto, a gente pede um favor, né? Por favor, me deixe entrar no seu país, me deixe trabalhar no seu país. Não é um direito. É um favor que você pede, então ele pode negar, lógico. Com certeza. Com certeza. Maravilha. Esse foi o nosso quadro Causos do Mundo Notarial e Registral. Que Meu amigo, olha, o tempo passa, né? voa Já aqui. de novo. Não, é absurdo aqui. Mas, ó, antes de você ir embora, você já sabe que eu vou fazer aquele quadrinho, Certo. porque já não é mais surpresa, porque eu vou fazer mais uma vez aqui com você, com perguntas diferentes, óbvio, sim. o nosso Adnoesc. E eu tô feliz que eu não errei mais o nome. Acabou, Bianco. Porque eu confundi o nome. Adnoesc, porque começou com Adnofest, começou um monte de nome, aí eu sempre confundi, né? Bom, mas meu amigo, olha só, para te conhecer mais, eu quero que você me fale agora de uma projeção futura. A gente falou no episódio passado no episódio passado a gente falou do passado, o que você falaria pro seu eu lá da faculdade, mas eu quero que você faça uma projeção daqui a 5 anos, 10 anos, onde estará Rogério Martir daqui a 5, 10 anos? Que difícil essa pergunta, Jorge. Você disse que pensa no presente, que aproveita o presente, mas eu acho que algum tipo de futurologia você deve fazer também. Sim, né? lógico. Não se preocupa com isso, mas precisa. Lógico. A gente sempre tem planos, né? Sim. Planos de crescimento com o escritório, de crescimento com um monte de coisa e tal. Mas eu vou até aproveitar essa abertura aqui para não sei se é uma reflexão, mas uma coisa que eu tenho pensado muito quando se fala em futuro, né? De coração mesmo, de verdade. Eu não sei aonde nós estaremos daqui 5 anos. De verdade. E eu digo por quê. Por quê? Por quê? Por uma coisa chamada inteligência artificial. O mundo está evoluindo assim, muito rápido, muito rápido. Não dá para prever um futuro tão longínquo, e esse longínquo hoje é 5 anos. Nós estamos falando em 2030. Eu não sei como é que vai estar o podcast em 2030. Não dá para saber onde é que a gente vai estar sendo assistido. Né? Que nem, por exemplo, docência. Eu falo isso muito com coordenadores, com pessoal de curso, uma coisa toda. Eu acho que o futuro, ele é muito incerto até para a questão que envolve a própria docência. Eu acho que vai haver um retrocesso. Eu acho que a gente vai ter muito mais procura do presencial do que o telepresencial. Porque o aluno vai chegar e vai falar assim, eu quero saber sobre direito notarial. Ele vai fazer uma pesquisa no chat da época, na inteligência artificial da época, e vai dizer assim, eu gosto do Jorge dando essa aula. E ele vai pedir para a IA que quer esse assunto, com você lecionando esse assunto, e a IA vai entregar isso. O cara vai ter a aula virtual com o Jorge, que nunca falou aquilo, que nunca viu aquilo. Tamanha evolução da coisa. E o Jorge não vai ter como controlar e nem ser esse direito autoral. E nem ser remunerado por isso. Exatamente, porque fala, tudo bem, então vamos colocar ele loiro aqui, aí bota você loiro, vamos trocar o tom de voz, toca o tom... Então, assim, o futuro é algo tão incerto por conta desta inteligência artificial, a própria advocacia, a própria construção. Hoje a IA é uma ferramenta essencial dentro do escritório em vários aspectos, em várias situações. Então, é muito difícil você dizer como profissionalmente ou como em N conceitos o mundo estará. Né? Já estão falando que, fala-se muito do Monjaro, aí aquela coisa toda, já estão falando que vai nascer um agora, que vai ter um agora que além de te emagrecer vai te deixar forte, e não sei o que, construção muscular. Então pode ser que daqui 5 anos não tenha mais ninguém gordo,
não tenha mais ninguém careca. É Sim. muito, isso é desesperador. Pô, Você essa de pensar. careca eu quero. Né? Não, mas hoje a realidade de implante, antigamente, era Sim. uma loucura, hoje é perfeito. Então, assim, eu espero de coração estar adaptado a essa nova realidade e conseguir Até, a minha contribuição ainda como contribui hoje, mas que é uma incerteza gigante, é uma incerteza gigante, até porque, né? meu amigo, nós somos de uma geração, eu, você, o Capobianco, e muitos dos que nos vêm aqui, que a gente passou do analógico pro digital pra IA, Olha só. né? Então, assim, a gente viu de tudo. De tudo. A de nossa tudo. geração é uma geração diferentona, Sim, porque, e não é nada de saudosismo, nada disso e tal. sim, é realidade. Mas a gente tirava foto com máquina que tinha 12 poses e torcia para não queimar o filme para quando fosse O revelar. flash que rodava, né? Né? 4 Então, fotos assim, no flash. Né? Então, assim, você tem realmente evoluções, e assim, a IA é um ponto, já passamos do ponto de retorno. Já Não, era. já era. Já era. E a gente teve até um podcast, até sugiro para a nossa audiência, com o Marcelo Santoni, que ele falou sobre inteligência artificial Legal, aqui legal, e tal. fantástico. Ele é médico, cirurgião, amigo de infância meu e tal, e ele trouxe umas visões interessantes sobre soft skill, que, sim, a IA tá aí, só que quem controla a IA é que precisa estar bem preparada. E eu Sim. acho que talvez esse seja o caminho da advocacia, porque Sim. Não duvido a disso. resposta está lá na IA, mas espera aí, quem que perguntou, quem que vai instrumentalizar ou que vai aproveitar o que está lá? Somos nós. Sim, Né? Então, sim. isso é importante. E a tua reflexão é fantástica, porque realmente a docência, a advocacia, outras profissões Sim, tal, vão sim, ser sim. influenciadas drasticamente. Diretamente. É um futuro diferente que não dá para prever exatamente o que vai acontecer. Verdade. E, meu amigo, para uma outra pergunta que eu faço para praticamente todos que vêm aqui, que eu acho que é bem pessoal. Se você pudesse, hoje, jantar com qualquer pessoa do mundo, viva, falecida, não importa, qualquer pessoa do seu interesse, pode até ser alguém fictício, um personagem, não importa. Quem que você chamaria para jantar? Para conversar, trocar uma ideia, né? Trocar uma resenha aí. Para bater um papo. Essa aí é justa mesmo, cara. Essa é de saia justa mesmo. Mas acho que eu gostaria de conversar com algumas pessoas que mudaram o contexto de espiritualidade no Brasil e no mundo, né? Talvez eu queria conversar com um Gandhi da vida, né? Com pessoas assim que realmente, com Buda. Aí, eu gostaria de sentar com Siddhartha Gautama. De verdade. Tá aí, agora eu encontrei o... Olá. Se eu pudesse, eu gostaria de sentar com ele e bater um papo, né? Porque o cara, 600 anos, se eu não me engano, antes de Cristo, já dizia algumas coisas que hoje faz tanto sentido. Pelo menos pra mim faz tanto sentido. É um cara que eu gostaria de conversar. Sim. Siddhartha Gautama, ó, que beleza. Então, vamos agendar. Meu amigo, olha, foi um prazer inenarrável. Que legal, que cara, legal. que bom. A gente perdeu muito contato porque a pandemia veio, a gente estava aula presencial. É verdade, você via quase todo dia. Pô, muito, né? Eu, você, o Capobianco, a gente se via sempre, sala dos professores animada, aí vinha Durval, Chique Cima, uma galera, tempo bom. Né? E com o virtual a gente acaba naturalmente, né, se separando, mas a gente precisa manter o contato, manter esses momentos, e eu estou muito feliz que você aceitou o convite, legal. Colocou na sua agenda aí a possibilidade de estar aqui e trouxe conhecimento. Que bacana, assim, fico feliz. Para mim agregou muito valor, de verdade. Eu tenho certeza que para quem está nos vendo, o advogado que está nos vendo também agregou, e eu queria que você desse a sua palavra final. Por favor, meu amigo. Eu vou repetir a minha fala do último podcast, né? Gratidão, né? Agradecer sempre por estar aqui com esses amigos queridos, com essa energia querida, e gratidão de estar a oportunidade de estar propagando conhecimento. É a nossa missão, né? Todo mundo que é
que é da docência, que tem esse dom de ser professor, é isso, é propagar conhecimento e de alguma forma tocar aí quem está do outro lado para que a gente seja sempre pessoas melhores, né? A gente aprende muito, que quando a gente ensina a gente aprende muito, mas é muito importante que no final, do outro lado, tem alguém que tenha aproveitado muito e agregado conhecimento. Verdade. Muito obrigado. Que bom. Meu amigo, ó, no episódio anterior você ganhou uma caneca, mais mas presente? tem mais um presentinho aqui, um mimo da Que Adnotari. legal, que legal. Né? Um bloquinho, uma canetinha. Show de bola. Para você Muito não obrigado. esquecer da sua participação aqui. De forma que nenhuma. foi valorosa, de verdade. Eu tenho certeza que quem aproveitar esses 2 episódios vai ter uma possibilidade de agregar valor na Sim. advocacia, né? Verificar que existem algo a mais do que já faz, porque eu acho que um dos intuitos que a gente tem aqui é provocar quem está lá do outro lado a ter percepções diferentes do normal, do comum. Falar assim, pô, então eu posso fazer isso também, né? Claro, com conhecimento. Lógico, lógico. Busque o nosso amigo nas redes sociais, lá no Instagram, Rogério_Mártir. Você vai ter... Martir. Eu falei pra ele antes da gravação, eu falei, pô, eu sempre... Porque às vezes colocam um acento no nome, né? Sim. Não tem acento. Rogério_Mártir. Você encontra no Instagram, vai lá, chama pra conversar. O cara é gente boníssima, tudo. Faz parceria, dá pra fazer, tem curso, pesquisa, dá pra você ter, faz a imersão, faz tudo. E eu quero te agradecer, você que está nos acompanhando, e fazer aquele recadinho final, meu. Vai lá, vem cá pra Adnotari. Sim, seja associada, seja associado. Pergunta pra quem é. Faz o seguinte, pergunta pra quem é, que você vai falar, caraca, como que eu ainda não me associei? www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. É baratinho, muito barato. Você vê os benefícios que teve aqui no curso. Tivemos curso de incorporação imobiliária com... a anuidade é 400, o desconto no curso era 200. Quer dizer, metade da anuidade já foi paga só com um curso, fora os outros que vão vir ao longo do ano. Então, faça já sua associação. E é claro, nos siga nas redes sociais lá no Instagram, @Adnotari. E também, gostou desse episódio? Curta, compartilhe, deixe seu comentário e veja, olha... Nós temos outros 64 episódios com qualidade extrema para você aprimorar o seu conhecimento e ter uma advocacia mais assertiva na área do direito imobiliário em geral, notarial e registral. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!